Capítulo 1328. Os preparativos iniciais para a construção de uma cidade de marionetes eram bastante enfadonhos e tediosos. No mínimo, Klein acreditava nisso. No antigo palácio, Klein estava sentado na cadeira de encosto alto pertencente ao louco, segurando uma caneta tinteiro. Havia pedaços de papel comuns com o nome, a idade e o destino de cada marionete. Quando ele fez os vermes espirituais emergirem de seu corpo, eles formaram avatares ao lado dele. Alguns Klein sentaram-se no chão, enquanto outros ocuparam os 21 assentos além do assento do louco. Alguns deitados em camas conjuradas. Então, convocaram diversos livros da pilha de lixo e começaram a lê-los seriamente. Os livros incluíam, mas não estavam limitados a: como preparar vinho, despacho de trem, compêndio de fabricação de licores, vida de um clérigo, lâmpadas de parede a gás, medidores de gás e todos os tipos de reparos de máquinas familiares, polícia, gestão portuária, fundamentos do direito, revista, estética, feminina. Esses eram conhecimentos especializados que diferentes marionetes precisavam compreender. Somente assim elas seriam capazes de desempenhar bem seus papéis, permitindo-lhe ser realista em todos os aspectos. Mesmo que tivessem uma conversa profunda com pessoas de fora, não exporiam nenhum problema. Não seria difícil para Klein se precisasse simplesmente memorizar o conhecimento, mas ele precisava realmente compreendê-lo e aplicá-lo. Além disso, ele não poderia confundir suas personalidades. Ele não podia permitir que um manobrista corpulento e forte, com baixa renda, falasse sobre as maravilhas de um determinado produto para a pele, ou sobre qual tecido de seda apresentava defeitos. Se tal situação acontecesse em romances, peças de teatro e óperas, poderia criar uma atração estranha, mas colocá-la no mundo real seria claramente estranho e não benéfico para o avanço do ritual. Para evitar tal problema, Klein só poderia trabalhar mais nos estágios iniciais. Ele esperava que todos os personagens de uma cidade de marionetes fossem reais, completos e apropriados. Felizmente, não havia muitas pessoas em uma cidade que precisassem compreender profundamente o conhecimento especializado correspondente. A maioria dos moradores era meio analfabeta ou realmente analfabeta. Eles confiaram na experiência para viver suas vidas, que repetiram por meio de movimentos. Para esses personagens, o conhecimento que Klein precisava adquirir era relativamente pequeno, assim como os trabalhadores que passaram por um treinamento simples, ou mesmo sem nenhum treinamento, para serem enviados à linha de montagem. Após um período de tempo desconhecido, Klein largou a caneta tinteiro e esfregou as têmporas, soltando um longo suspiro de alívio. Ele finalmente anotou as informações sobre quase 5.000 residentes da cidade de marionetes, e sua preparação de conhecimento correspondente estava quase completa. É como um filme em grande escala dirigido por um diretor, e comigo sendo o roteirista. O mesmo vale para o engenheiro de iluminação, para o maquiador e para todos os atores. Para esse ritual, estou realmente prestes a perder o controle. Se não tomar cuidado, minha personalidade se dissociará e cairei no abismo da loucura. Felizmente, tenho uma psicóloga profissional. Sim, tenho que prestar atenção a um problema nas operações da cidade. Embora eu seja um cavalheiro educado, a maioria dos moradores da cidade tem baixo nível socioeconômico. Seja falando ou atuando, são mais inclinados a serem vulgares. Não posso cometer um erro durante a atuação e ficar prejudicado por minhas barreiras psicológicas. Klein suspirou silenciosamente enquanto os avatares ao seu redor se desintegravam em vermes espirituais antes de retornarem para seu corpo. Claro, isso não foi tudo. Houve também um Klein, que manteve seu estado anterior,
preparando-se para cumprir o dever no castelo de Sefira. No segundo seguinte, Klein retornou ao mundo real e tirou a fome rastejante do vazio histórico. Então, teletransportou-se para uma ilha que estava localizada no Mar Berserk, mas que claramente se desviava da rota marítima segura. Este era o palco que ele havia escolhido antes. Este lugar ficou isolado das tempestades o ano todo. Não havia sinais de atividade humana, apenas uma grande floresta e animais que viviam lá. Klein olhou em volta e escolheu uma área aberta. Ele pressionou a mão direita sobre o peito esquerdo e desejou sinceramente: gostaria que houvesse aqui uma cidade adequada para 5.000 pessoas. Assim que disse isso, Klein levantou a mão direita e estalou os dedos. De repente, esta área aberta tornou-se extremamente plana. A floresta circundante também recuou muito, fornecendo grandes quantidades de madeira, pedras e solo. Quase ao mesmo tempo, edifícios surgiram do solo. Eles tomaram forma com pedra e madeira. O mais alto não tinha mais de 4 andares. O estilo estava mais próximo da Baía de Desi do Reino de Lúen. Num piscar de olhos, edifícios residenciais, uma biblioteca, uma delegacia de polícia, um telégrafo, uma prefeitura, um pequeno hospital, uma fábrica de doces, uma estação de tratamento de água, uma companhia de gás, uma estação de locomotivas a vapor, trilhos de trem, e plantações fora da cidade tomaram forma. As ruas também foram pavimentadas com cimento ou tijolos de pedra. Perto do final, na praça no meio da cidade, uma catedral de ponta pontiaguda emergiu do chão e erguia-se orgulhosamente. Esta era uma catedral pertencente à deusa da noite eterna, pois estava alinhada com o cenário da cidade. Espero que esta ilha tenha um porto de águas profundas. Klein não parou enquanto fazia um segundo desejo. Pá! Ele estalou os dedos novamente, realizando seu desejo. A cerca de 3 quilômetros da cidade, um porto de pequena escala rapidamente tomou forma. Tinha 2 cais, 5 armazéns, um hotel portuário, um restaurante simples, uma delegacia, um bar, um farol e uma base naval. Desejo que o porto e a cidade tenham transporte conveniente. Klein fez um terceiro desejo. Ele levantou a mão direita e estalou os dedos. Uma estrada de concreto e um trilho de carga apareceram instantaneamente entre a cidade e o porto. De acordo com o plano de Klein, uma parte do porto foi preparada para visitantes marítimos. A cidade era principalmente para estrangeiros do continente norte e sul. Ao olhar para a cidade vazia com admiração, Klein pressionou sua cartola e teletransportou-se para a praça municipal. Ele caminhou passo a passo até a catedral chamada Catedral da Santa Ariana. A porta da catedral estava aberta e lá dentro estava escuro. Após um período de tempo desconhecido, 3 pessoas apareceram na porta. Eles eram um senhor de 30 anos, de terno formal e gravata, uma mulher de aparência comum e gentil e uma criança vestida como um adulto. A mulher deu alguns passos com dificuldade antes de esticar o pescoço. Então, sorriu e estendeu as mãos para segurar o braço do cavalheiro. O cavalheiro tinha um leve sorriso no rosto. Ao permitir que a mulher se apoiasse nele, ele estendeu a mão direita e segurou o menino. O garotinho estava pulando, parecendo muito animado. Suas ações foram um pouco rudes no início, mas quanto mais andavam, mais suaves se tornavam ao caminhar pela praça. Depois que partiram, mais e mais pessoas saíram da Catedral de Santa Ariana. Policiais, reparadores, funcionários de companhias de gás, chefes de restaurantes, velhos de cabelos brancos e agricultores vestidos com simplicidade. Na hora seguinte, as pessoas saíram constantemente da Catedral da Meia-Noite. Elas ou viravam para ruas diferentes e iam para lugares diferentes, entrando em casas diferentes,
parando na praça ou apreciavam a paisagem. Durante este processo, o número de pessoas que saíram ultrapassou os limites da capacidade da catedral, mas parecia não haver fim para o número de pessoas, como se o interior estivesse ligado a outra cidade. Depois de mais 15 minutos, a entrada da Catedral de Santa Ariana finalmente ficou em silêncio. No entanto, havia ratos, baratas, mariposas, formigas, moscas e mosquitos rastejando para fora. Finalmente, uma janela colorida se abriu no topo da catedral. Pombos brancos voaram e pousaram no meio da praça. As pessoas que ficaram lá ganharam vida completamente. Algumas brincavam com os pombos, outras procuravam vendedores ambulantes, algumas tocavam violão de 7 cordas e outras sorriam enquanto conversavam com os amigos. Um homem de cartola e sobretudo e carregando uma bengala saiu da praça municipal. Ele chegou ao outro lado da cidade e parou em frente a uma tábua de madeira. Pegou suas ferramentas e escreveu o nome da cidade na placa de madeira. Irharnon. Depois de pensar um pouco, o homem apagou Irharnon e escreveu outro nome. Utopia. Reticências. Backlund, dentro da luxuosa vila da família Hall. Alfred já embarcou no navio de cruzeiro de volta ao continente norte? Audrey não escondeu sua surpresa. Era setembro de 1352. No último semestre, Audrey não despendeu muito esforço para fazer seu pai desistir de retornar ao condado de Chester Leste no primeiro semestre do ano. Isso ocorreu porque havia uma necessidade urgente de reconstruir Backlund e a cidade constante. O cenário político do reino também precisava de um novo equilíbrio. Conde Hall tinha muitas coisas para resolver e não estava com disposição para férias. Portanto, sempre que Conde Hall era colocado em uma situação difícil, ela só precisava tomar a iniciativa de dizer que estava disposta a permanecer em Backlund e retornar ao condado de Chester Leste nos próximos 6 meses para que as coisas se desenvolvessem como ela queria e receber elogios. Quanto aos alquimistas da psicologia, eles também não a apressaram. Até agora, a reunião do Conselho dos Alquimistas da Psicologia foi realizada 3 vezes. Servia principalmente para comunicar os resultados das suas pesquisas e as diversas informações das áreas sob sua jurisdição. Apenas a senhora Ganância perguntou 2 vezes sobre as pistas do dragão da mente. Para ser franco, se o senhor louco não tivesse lembrado Audrey de prestar atenção no coelho, Raf, e do presidente facilmente esquecível, ela definitivamente acharia a conferência interessante. O senhor Coelho tinha muitas ideias, mas ela permaneceu tão vigilante como sempre. Sim, o transatlântico já saiu do porto. Conde Hall sorriu e assentiu. Quando Alfred chegar em Backlund e completar as relações sociais necessárias, retornaremos ao condado de Chester Leste para caçar raposas. O outono era a melhor época para caçar raposas. Audrey acenou lentamente. Tudo bem. Reticências. Como major-general do exército, Alfred não seguiu a frota naval até a Baía de Desi. Em vez disso, liderou seus ajudantes e escudeiros e embarcou em um veleiro híbrido a vapor para o Porto Pritis. Depois de viajar por quase 2 dias, eles encontraram uma tempestade no mar Berserk. Enquanto o navio balançava violentamente, os marinheiros do observatório viram alguma luz através dos seus telescópios. Veio de um farol. Nota do autor. Escrevi detalhadamente 3 planos no capítulo anterior porque senti que o terceiro plano foi mais impactante, mas é impossível para Klein empreendê-lo com seu personagem, então infelizmente tive que desistir. Eu escrevi especialmente para que todos vocês tenham uma ideia de qual é o método mais bizarro e misterioso. Ponto.